Olá, pessoal, bem-vindos a mais um treinamento do nosso programa de Desenvolvimento Humano Organizacional. E hoje com um tema muito bacana, um tema que às vezes é difícil de colocar na prática, né? Que é navegando pela mudança, né? Como mudar aí comportamentos, hábitos, como mudar as coisas nas nossas vidas, né? E aí eu trouxe uma pegada desse treinamento bem comportamental mesmo, para trazer técnicas para vocês mesmos de como poder estar mudando e enfrentando situações de mudança, tá bom? E aí, para a gente iniciar, né, como eu sempre gosto, de já trazer uma frase, alguma coisa para a gente já começar a ter alguns insights em relação ao tema do nosso treinamento, né, já para a gente começar a pensar. E aí eu quero convidar vocês a responderem essa pergunta, né? O que você gostaria de mudar hoje? E aí, o que você gostaria de mudar? Seria alguma situação na sua vida ou gostaria de mudar algum comportamento? O que está te incomodando aí agora? O que está acontecendo na sua vida, nas relações com a sua família, no seu trabalho, que você gostaria de mudar hoje? Então já pensa aí o que mais está te incomodando hoje para a gente poder desenrolar a nossa conversa aí durante esse treinamento. E aí eu trouxe para vocês um vídeo do Mário Sérgio Cortella. Gosto muito dos vídeos dele, das falácias dele, né? Para a gente já aprofundar mais ainda no que tange o tema mudança. Então vamos lá. Fazer, então, com que momentos graves se tornem momentos grávidos exige que a gente afaste do cenário duas coisas. De um lado, a cautela imobilizadora, de outro lado, o ímpeto inconsequente. O modo de fazê-lo, como a gente dizia, é exatamente a capacidade de desenvolver a competência coletiva. E essa competência aponta na direção da necessidade de mudanças. E aí, de novo, vem uma grande encrenca. Mudar é complicadíssimo. Nós, humanos e humanas, gostamos muito daquilo que nos é familiar, que nós já estamos habituadas ou habituados. Tem gente que senta no mesmo lugar à mesa para comer há 10, 20, 30 anos. Não muda de lugar. Fica instável até quando vem alguém de fora e não conhece um pouco os hábitos da família, hábitos, né? E senta naquele lugar. Tem gente que perde até o modo de comer porque alguém sentou na cadeira que ele está habituado a fazer há 10, 20 anos. É engraçado. Tem gente que fala em mudar o mundo e não consegue, às vezes, mudar até do lugar onde deita a cama. Algumas pessoas se habituaram, aquelas que vivem com outros, a dormir, por exemplo, numa cama de casal, do lado direito ou esquerdo. Mesmo quando dormem sozinhas, seja no hotel, seja numa viagem, seja quando o outro não está, deitam sozinhos do mesmo lado. Como se aquilo fosse o lugar natural das coisas, né? Basta observar, você chega, por exemplo, no auditório, para assistir uma palestra, para assistir, né, um evento, para participar de um seminário, para participar de uma reunião. Vem no período da manhã, senta numa determinada poltrona e ali fica. Não tem lugar marcado, você está sentado ou sentado ali. À tarde, depois do almoço, se volta para o mesmo local. Sabe qual é a tendência? Ir e sentar exatamente onde já se estava sentado antes. E mesmo que não tenha lugar marcado, a tendência, como eu dizia, é você ou eu chegar e, sem falar nada, claro, quando tem alguém sentado por educação, mas pensar, ué, o que ele está fazendo no meu lugar? Por quê? Porque dá a ideia de que nós temos lugares naturais, lugares que são nossos e dos quais a gente não arreda a pé, dos quais a gente não quer sair, não quer deixar aquele espaço porque é o nosso abrigo, é o local onde nos sentimos bem, onde existe, e aí a palavra, a nossa capacidade de conforto, onde nós estamos confortáveis. E claro, estamos também conformados. É só você observar, quando você pega um copo e põe água no copo, a água se conforma ao copo, ou seja, ela ganha a forma do copo, mas fica ali dentro aprisionada também. Para que uma água ganhe a sua capacidade de ir além, de sair dali, ela precisa transbordar, ir além da borda, ir além do seu limite. Ora, mudar é uma situação em que nós precisamos transbordar, isto é, ir além do nosso próprio limite, alterar a nossa possibilidade de ser de um único e exclusivo modo. Os árabes
Tem um ditado muito apreciável que diz: homens são como tapetes, às vezes precisam ser sacudidos. E aí, pessoal, gosto muito desse vídeo para falar de mudança, né? Dá pra gente ter várias reflexões a partir dele. O primeiro que eu gostaria que vocês pensassem aí, né, é o que vocês fazem que são hábitos inegociáveis para vocês hoje, né? Quais são os hábitos que vocês têm que às vezes vocês nem percebem, né? Como ele mesmo citou. Sentar no mesmo lugar sempre, deitar no mesmo lado da cama, às vezes colocar o mesmo objeto no mesmo lugar todos os dias, né? O que vocês fazem aí que é habitual e que às vezes poderia ser mudado e que vocês poderiam começar a treinar o comportamento de vocês a partir daí, né? E eu acho fantástico quando ele diz, né? A gente quer mudar o mundo, a gente quer mudar coisas grandiosas, fazer grandes mudanças na nossa vida, no nosso comportamento, na vida do outro, mas a gente não se desafia e não consegue mudar pequenos hábitos, pequenas coisas, né? E isso já nem passa na nossa cabeça. E a relação da mudança, né, com o sofrimento, com o comodismo, né? Às vezes, sim, nós precisamos ser sacudidos para haver mudanças, né? E às vezes isso causa mais sofrimento ainda. O transbordar, ele é bom porque ele expande, mas o ato de transportar também dói, né? O ato de ser sacudido também dói, né? E aí é isso, a gente pensar, não precisar chegar a esse nível, né? Não precisar ser sacudido para haver mudança, mas às vezes a gente mesmo tem uma noção do que precisa ser mudado e a gente se levantar, a gente se transbordar e a gente se auto-sacudir, né? A gente não precisar chegar nesse nível. E aí, né, temos primeiro, então, que mudar nossos comportamentos para que as situações possam mudar. É o primeiro ponto em relação a isso, né? Chega muito gente na terapia, muitas pessoas chegam, né, na psicologia clínica, no momento terapêutico, com muitas reclamações no sentido assim, o meu marido, a minha sogra, a minha filha, pensando que aquele momento terapêutico, que o processo terapêutico vai mudar a sogra que é chata, o marido que é irresponsável, a filha que não tá nem aí pra pessoa. E aí, durante esse processo terapêutico, a pessoa entende que ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém, gente. O que acontece? E aí, como que faz, né, para haver mudança? A gente se muda. Pode ter certeza que a partir do momento que você mudar o seu comportamento, a sua visão, o seu modo de agir, as situações começam a mudar, o meio começa a mudar. Então, assim, e isso é muito importante, né? Então, a gente tem que ter essa noção que, primeiro, a gente precisa se mudar, analisar o que precisa ser mudado em nós para que as situações comecem a mudar também, tá bom? E aí, outro ponto é que tudo que não está se expandindo está encolhendo, né? E aí, eu já convido vocês para a gente abrir o nosso horizonte em relação ao contexto mudança, né? Vou falar um pouquinho sobre mudanças no meio externo também, né? Que a gente está suscetível e passível à mudança o tempo todo. E aí, no sentido que mudar é importante, mudar é bom, né? E aí, se você não se expande, se você não transborda, você fica ali parado, você não se movimenta, você se encolhe, você fica para trás. Então, a gente precisa ressignificar esse conceito de mudança, pensando não que é algo ruim, não que é algo que vai trazer prejuízo, né? Mas é algo que vai te expandir, te transformar, te deixar à frente para novos tempos, novas ideias, novas situações e novos comportamentos. E aí, né, gente, fatores geradores de mudanças, né? O que gera mudanças? E aí não tem como falar desses fatores sem a gente falar de, por exemplo, de pandemia, né? Covid-19, que todos nós vivemos aí nos últimos anos. O quanto uma situação de calamidade pública, de saúde, sacudiu o mundo. O quanto a pandemia trouxe mudanças, né? E mudanças que ninguém pediu, ninguém negociou, ninguém participou, ela só veio, chegou sem pedir licença e mudou tudo.
Então, e isso só nos faz pensar, né, que as mudanças elas podem acontecer a qualquer momento e tem outras que estão acontecendo e acontece e chegam sem avisar e a gente tem que estar ali preparado para lidar com tudo isso, né? E aí, pensando nesse sentido, então tem mudanças que acontecem nas questões legais, mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças jurídicas, pressões sociais, né? Crescimento populacional, questões culturais, avanço tecnológico. Então, a tecnologia está aí a mil. Teve um treinamento que eu falei para vocês, né, das competências do futuro, dos profissionais do futuro, né? O que a gente precisa fazer para se desenvolver, para ser um profissional bem requisitado aí no futuro, quais são as competências chaves, né? E aí tem tudo a ver com esse avanço tecnológico, tem tudo a ver com a tecnologia. Um profissional daqui a alguns anos que não souber mexer num GPT, eu sempre falo errado, no chat GPT, que não souber mexer em algumas ferramentas, ele vai ficar para trás, né? Ele não vai conseguir se manter no mercado. A gente costuma falar, né? Um Excel hoje em dia é o ABC de qualquer profissional, né? Administrativo ou de alguma área nesse sentido. Então, assim, são mudanças que estão aí a todo momento e que se a gente não acompanha, a gente fica para trás. Então, tem esse primeiro contexto, né, esses fatores de mudanças que vai além do nosso querer ou não, né? E aí, para a gente ir pensando mais, eu trouxe para vocês a diferença entre mudança e transição, que é importante a gente distinguir esses dois conceitos, né? Então, a mudança, ela é situacional e acontece mesmo que as pessoas passem ou não por ela. E a transição é um processo psicológico em que as pessoas gradualmente aceitam os detalhes da nova situação e as mudanças que a acompanham. E aí, quais são os tipos de mudança, né? Tem a mudança, então, impositiva. Ela vai se referir a uma alteração que é aplicada ou imposta de cima para baixo, geralmente por uma autoridade, organização ou um sistema dominante, sem necessariamente considerar ou envolver as opiniões ou preferências das partes afetadas. Então, esse tipo de mudança ele pode ser resultado de políticas governamentais, decisões de liderança em uma empresa, né, regulamentações externas ou outras formas de influência centralizada, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, né, tem algumas mudanças que elas só chegam, você tem que acompanhar, que ela é impositiva, você não tem escolha, você não tem como querer mudar. Vai estar além daquilo que a gente, do nosso alcance de poder, né? Uma grande mudança social também, não sei se vocês lembram, relacionada a regras, né, de trânsito. Antigamente podia andar sem cinto de segurança, né? E aí houve essa lei, essa regra, e aí quem não anda com cinto de segurança é multado. Então, assim, hoje em dia não tem como você parar numa blitz e falar, não, eu optei por não estar de cinto de segurança. Ah, você não optou, você vai levar uma multa. Então, esse tipo de mudança impositiva, a gente não tem que fazer, a gente só tem que se adaptar e mudar, né? E aí, outro tipo de mudança é a negociada ou a participativa. Então, ela vai se referir a um processo de alteração em que as partes envolvidas colaboram ativamente na definição e implementação da mudança. Ao contrário da mudança impositiva, que é geralmente conduzida de cima para baixo, a mudança negociada ou participativa envolve a participação e contribuição das pessoas afetadas pela mudança. Então, tem, né, a mudança negociada, a participativa, onde você tem voz, você tem poder de escolha, poder de opinião. Então, você tem poder de escolher mudar um comportamento seu ou não, um hábito ou não, né? Você tem participação nisso. E aí, pensando nisso, né, convido vocês a responderem essa pergunta. Por que é tão difícil para muitas pessoas e organizações mudarem? Por que é tão difícil? E aí eu trouxe a charge, né? O líder provavelmente perguntando para a equipe quem quer mudança, né? Se a gente fizer essa pergunta aqui na empresa, em qualquer setor, em qualquer lugar, qualquer área, todo mundo vai falar: eu quero mudar, tem que mudar processo, tem que fazer acontecer, tem que trazer tecnologia. E aí a segunda pergunta, mas de fato, quem quer mudar? Todo mundo quer mudança, todo mundo quer chegar e tá tudo novo, tá tudo fluindo, mas o processo de mudar,
ele traz algumas coisas, né? Ele precisa que você se movimente, que você comece a agir de forma diferente. E isso incomoda muita gente, isso é difícil para muitas pessoas, né? E aí, né, pra gente responder essa pergunta, por que é tão difícil, Micaela? Então, por que é tão difícil mudar? Por que que tem tanta imposição? Por que isso traz um desconforto tão grande em organizações, em pessoas e nos vários âmbitos, né? E aí eu trouxe para vocês, para a gente pensar as principais barreiras para as mudanças, né? O que acontece? E aí, um primeiro é o medo do desconhecido. Então, o medo do que está por vir pode impedir as pessoas de mudarem seus comportamentos, especialmente se se envolver sair de suas zonas de conforto. A inércia, o conforto, né? Então, muitas pessoas resistem à mudança porque estão acostumadas com a forma como as coisas são atualmente e se sentem confortáveis nessa situação. Crenças e valores arraigados, né? Então, as pessoas podem ter crenças e valores profundamente enraizados que dificultam a adoção de novos comportamentos que entram em conflito com as crenças e valores. Outro ponto, falta de motivação e incentivo. Então, se as pessoas não veem valor na mudança ou não têm incentivos claros para mudar, é menos provável que elas engajem em comportamentos diferentes. Falta de habilidades ou recursos, né? Então, às vezes, as pessoas podem querer mudar, mas não têm as habilidades necessárias ou os recursos disponíveis para fazê-lo com sucesso. Outro ponto também pode ser a pressão social e expectativas externas. Então, as expectativas sociais e as pressões dos colegas, amigos, família, da sociedade em geral, pode dificultar a adoção de novos comportamentos, especialmente se eles desviarem das normas aceitas. Então, olha só, né? Trouxe 2 slides para a gente pensar em algumas barreiras para mudanças que acontecem, né? E tem vários outros motivos, várias outras formas de se pensar. E aí, lembra aquela pergunta que eu fiz para vocês, né? O que vocês querem mudar na vida de vocês hoje? Um comportamento ou um hábito? E aí eu convido para a gente pensar a segunda pergunta para a gente obter uma resposta em relação a isso, né? Quais são as barreiras que te impedem de mudar hoje? Ou se você está passando por algum processo de mudança e está sofrendo muito com essa mudança, né? O que você está enfrentando em relação a essas barreiras? É uma crença limitante? É uma falta de habilidade e recurso? É uma falta de motivação, de incentivo? É o medo pelo desconhecido, né? Para você mudar ou para você enfrentar essa mudança, qual que é a barreira que você está vivendo hoje? Então, é muito importante a gente trazer isso para a consciência, né? O que está me deixando desconfortável? Para eu adquirir hábitos saudáveis, está me faltando motivação. Então, quando você traz isso para a consciência, a gente já consegue evoluir para um segundo passo para ir atrás dessa motivação, para você começar a desenvolver hábitos saudáveis, né? Então, pensem aí, gente, o que vocês querem mudar hoje? É um comportamento? É um hábito? Ou se você está enfrentando alguma mudança impositiva aí na sua vida? E aí, quais são as barreiras, né, que te impedem de realizar essa mudança? Ou versus quais são as barreiras que tá te impedindo de aceitar essa mudança? Outro ponto que eu trouxe para vocês também, para a gente desenvolver esse treinamento, é o termo gestão de mudanças, né? O termo de gestão de mudanças, ele é muito utilizado dentro da área organizacional, né? No sentido que o gestor, geralmente, o líder, ele tem técnicas, né, para gerir mudanças dentro de uma empresa. Tudo que tange uma mudança, seja de sistema, seja de uma implantação de uma nova cultura, né? Tem-se técnicas e passo a passo para esse líder fazer essa gestão de mudança. Uma dessas técnicas é a curva da transição, do John Fischner. E aí, por que, Micaela? Mas você falou que o treinamento ia ser comportamental, por que você está trazendo uma técnica de gestão de mudança empresarial? Eu acho muito legal a teoria da transição do John Fischner, porque ele leva em consideração totalmente os sentimentos, os comportamentos, as emoções de uma determinada equipe, de um determinado grupo, para que a mudança aconteça. Então, eu trouxe para falar um pouquinho para vocês pensarem esse conceito de mudança na vida de vocês. E você, líder que está me assistindo,
começar a pensar a gestão de mudança de qualquer processo dentro da sua equipe de acordo com a curva da transição, aonde seu subordinado está, né? O que você precisa fazer para avançar dentro dessa curva. Então, vocês vêm comigo, vocês vão entender que esse conceito é bem legal e dá para ser usado dessas duas maneiras, tanto individual como você como líder fazendo gestão de mudança na empresa. Então, John Fichtner, né, um psicólogo especialista em liderança em processos de mudança nas organizações, desenvolveu um estudo chamado Curva da Transição Pessoal, no qual considerou diferentes processos de mudanças e desenvolveu um diagrama que representa os vários estágios pelos quais cada um de nós transita motivado pela mudança. Então, esse é o processo de transição, né? E aí, como que funciona? Para ele, o processo de mudança inicia-se num sentimento de ansiedade. Então, ele fica ali, né? Posso ajudar? Preciso mudar? Precisa acontecer? Fica naquela ansiedade. E aí, ele transita, ele vai para a felicidade, né? Alguma coisa vai mudar, alguma coisa vai acontecer. Então, vamos pensar, porque o próximo slide eu vou trazer organizacional, vamos pensar comportamental, né? Gosto muito de falar de mudar o comportamento para mudança de hábitos alimentares, que eu acho que é uma coisa que todo mundo quer desenvolver, né? Ir para academia, ser mais saudável, emagrecer. Então, vou trazer bastante esse conceito, que vai ficar mais fácil da gente entender. Então, pensando dentro do processo de transição, né? O nível de ansiedade. Ai, não tô legal com o meu corpo, as roupas não estão cabendo, tirei uma foto, nossa, fiquei muito gorda, fiquei muito feia, e aí vai gerando essa ansiedade, né? E aí vira pro momento assim, ó, alguma coisa vai mudar. Então, faz uma academia, se matricula, né? E a pessoa vai lá e se matricula. Ai, segunda-feira eu vou pra academia, vou mudar essa situação na minha vida, né? E aí passa pela emoção do medo, né? Como que isso me afeta? Como que ir para academia pode me afetar, né? Ai, pode ser que eu não consiga, já tentei antes e não deu certo, por que agora vai dar certo, né? E aí pode acontecer o estágio de negação, né? Que mudança, mas para que eu tô fazendo isso, né? Nem sei se eu vou ter tempo para essa academia, gastando dinheiro à toa. E aí ela pode ir para ameaça, né? Maior do que eu imaginava. Então, ai meu Deus, eu fui lá na academia um dia, já tô toda quebrada, meu corpo tá todo doendo. E aí vem uma culpa, né? Ah, eu não vou dar conta mesmo, eu não sei para que eu fiz isso. Pode passar pelo processo de desilusão, né? Não, tô fora, nem vou me desmatricular, nem quero ir mais, né? E aí pode passar pelo estágio de depressão. Ah, eu realmente, tudo que eu faço não dá certo, eu não consigo terminar, eu vou continuar gorda. E aí não vou fazer isso nem por cima do meu cadáver, né? Pode passar por esse momento de hostilidade. E aí, passado por toda essa curva, né? Que ela sobe, ela desce. E aí ele começa, quando você persiste nesse processo de mudança, né? Ele começa a vir numa aceitação gradual, né? Eu me vejo assim no futuro. Então, eu me vejo indo um dia sim, um dia não. Eu, às vezes, vou chamar uma amiga, vou chamar um personal para me levar, para me ajudar na academia. E aí, você persistindo, você consegue seguir em frente. E aí, a curva se estabiliza, né? Não, então pode funcionar. Estou começando a criar novos hábitos alimentares, novos hábitos de saúde, né? Então, convido vocês a pensar nesse processo de mudança que vocês querem hoje, né? Ou se você estiver passando por algum processo de mudança, em qual nível aí de emoção você tá? Ai, tô passando pela etapa do medo. Ai, tô passando pela etapa da culpa, tô me sentindo culpada. Ah, não, eu tô meio depressiva, tô meio triste em relação a isso. Não, já tô aceitando esse processo de mudança, já tô começando a vislumbrar um futuro. Não, já estabilizei, já aceitei, a mudança já aconteceu. Então, sempre que vocês pensarem, né, nessa transição de mudança, né, tentem imaginar, aquilo, né? É aquele conceito de inteligência emocional que eu trago para vocês, né? Não tem como não falar de inteligência emocional sem falar das emoções. Então, a gente dar nome ao que a gente está sentindo. Então, você nomear a emoção que você está sentindo dentro do processo de mudança, tá bom? E aí, outro fator interessante é usar isso, né, dentro da organização, em contexto empresarial, você que é líder, né, num processo de gestão de mudança, você tentar olhar para a sua equipe em qual fase
de emoção essa equipe tá, né? Porque eles, teoricamente, passam por toda essa fase, né? Ele pode passar, ele pode regredir, mas de acordo com essa teoria, eles passam por todos esses estágios, né? E aí, por exemplo, o estágio da ansiedade. A equipe é incapaz de visualizar o futuro com precisão e existe muita incerteza. O estágio de felicidade. Então, todos acreditam que algo irá mudar e estão aliviados por nada ser como antes. O estado do medo. Então, o simples fato de começar a comportar-se de forma diferente poderá causar apreensão. O estado de desilusão. Então, a equipe está desmotivada e entende que estão fora do processo de mudança. Ameaça, né? Então, as regras antigas não se aplicam às novas e ainda não estão completamente estabelecidas. O estado de negação, então a equipe age como se a mudança não fosse necessária, ignorando suas evidências. Tem o estado da culpa, né? Então, as ações passadas são reconhecidas como inapropriadas, causando um sentimento de culpa. Depressão, então o futuro é incerto e isso causa um sentimento de depressão e angústia. Hostilidade, né? Então, os novos processos são ignorados ou boicotados. Aceitação gradual, então a mudança começa a fazer sentido, há um sentimento que há uma luz no fim do túnel e seguir em frente, né? Início de um sentimento de conforto, de que a mudança está em linha com as nossas convicções e crenças. Então, um processo de mudança empresarial, né? A equipe, as pessoas podem passar por essas etapas, né? E é importante, além de usar técnicas para gestão de mudança, que de fato para desenvolver a mudança, mas pensar esse contexto emocional, né? Aonde que tá, né? A equipe tá ansiosa, a equipe tá passando pelo processo de negação, e aí quando você identifica isso, existem mecanismos para você motivar e lidar e progredir de um estágio para o outro, tá bom? Mas, né, falamos. Já entendemos que o que a gente quer teoricamente mudar hoje, o que a gente gostaria de mudar comportamento, ou mudar um hábito, ou mudar alguma coisa na nossa vida. Já entendemos que existem barreiras que trazem sofrimentos, né, que são inerentes para esses processos de mudança. Então, já identificamos aí quais são as barreiras hoje, né? Já conhecemos a curva de transição, né, que mudanças geram emoções, né, e a gente aprender a identificar essas emoções dentro desse processo é importante para a gente conseguir avançar. E aí agora, né, como eu faço para superar tudo isso? Já sei do passo a passo, né? Qual que é o caminho agora para a gente gerir essas mudanças comportamentais, essa mudança de hábito, de sentido de vida, né? Então, superar as barreiras para as mudanças pode ser desafiador, mas é possível com esforço, estratégia e persistência. Então, 4 etapas para a gente desmembrar as estratégias em relação à mudança, né? A primeira etapa, gente, para a gente gerir bem essa mudança, para a gente colocar em prática esse processo de mudança, é trazer para a consciência o que eu quero mudar. Foi o que a gente fez lá no início do treinamento, né? É você trazer para a consciência o que realmente está te incomodando, o que realmente você quer fazer. Então, e quando eu falo trazer para a consciência, você parar para pensar nisso mesmo, porque às vezes eu gosto de usar a teoria assim, né? Todo mundo acha que em casa tem um quartinho da bagunça, uma pilha de roupa que fica sempre ali, e que você sabe que você tem que arrumar aquilo ali, que você tem que dobrar a roupa, ou que você tem que arrumar aquele quartinho da bagunça, mas nunca arruma, né? Então fica que parece que meio daquele limbo do inconsciente, né? Então é você, de fato, trazer para consciência, eu preciso arrumar o quartinho da bagunça, eu vou fazer isso a partir de tal data, toda sexta-feira eu vou colocar alguma coisa na caixa. Então, é você, de fato, trazer para a sua consciência o que você quer mudar para colocar isso em prática. E aí, a próxima etapa disso é o processo de decisão. É assumir uma escolha e focar no ganho. E aí, um ponto muito, muito importante que eu quero que vocês entendam, que todo o processo de mudança, ele traz percas e ganhos. Hoje, para você aceitar alguma mudança que está acontecendo na sua vida, traz percas e ganhos. Para você mudar um comportamento, traz percas e ganhos. Para você mudar um hábito, traz percas e ganhos. E aí, você precisa, né, dentro dessa etapa, colocar na balança e deixar linear as percas e os ganhos do rumo que você vai tomar, da decisão que você vai tomar. Então, se eu falo assim, olha,
se eu trago para consciência, né, o que está me incomodando hoje é que eu não tenho o hábito de ir para academia, então eu já trouxe, né, tá me incomodando, eu preciso ir para academia porque eu preciso perder peso. E aí eu preciso assumir essa decisão e focar nessa escolha, né? Então eu tenho dois caminhos. Ou eu não vou para academia, vou ficar em casa. Qual que é a perca, qual que é o ganho que eu tenho dessa decisão, né? Para eu mudar esse hábito. Então, a perca de ficar em casa, às vezes eu vou ganhar mais tempo, a perca, né? Eu não vou adquirir hábitos saudáveis, eu não vou perder peso, e qual que é o ganho? Vou ficar mais tempo em casa, vou conseguir descansar mais, vou poder focar num estudo, alguma outra coisa. Agora, o outro lado da balança, né? Se eu escolho, de fato, ir para academia e não ficar em casa, o que eu perco, o que eu ganho com isso, né? Então, eu posso ganhar em realmente criar um novo hábito, em perder peso, mas eu posso perder em não estar mais tendo um momento ali maior com a minha família, um momento maior de descanso, um momento maior me dedicando a alguma outra coisa. Então, você entende que todo processo de mudança vai ter que ter vocês têm que trazer esse ponto de decisão e desses caminhos que você vai tomar, o que você vai perder e o que você vai ganhar. Então, eu vou me decidir por ir para academia e passar menos tempo em casa, né? Então, a partir do momento que você faz uma decisão, que você olha todos os pontos e se decide, a próxima etapa é você pensar só no ganho. Esquece o outro rumo, esquece o que você deixou de ganhar escolhendo outro rumo, e a partir daqui, a partir que você traz para consciência que você toma a decisão, agora você focar só no que você vai ganhar com a escolha que você fez. Gente, isso é primordial. Foque no ganho, foque no que você vai ter de positivo. Não, eu escolhi mudar meu hábito, escolhi para academia, então o ganho que eu vou ter é perder peso, então eu vou focar só nisso. Esquece, eu não vou ficar pensando na hora de ir para academia, podia estar descansando, não. Focar sempre no ganho. Não, vamos que eu tenho que perder peso, eu tenho que perder peso, eu vou perder peso, eu vou entrar naquela roupa, vou ter uma qualidade de vida maior, e é isso, focar sempre no ganho. Treinar a nossa mente para focar no positivo. Segundo ponto, então, esforçar-se, né? A partir do momento que eu decidi, então, eu preciso me empenhar e dedicar naquilo que eu decidi. Então, se eu decidir ir para academia todos os dias, eu preciso me empenhar e me esforçar para continuar dentro desse processo, né? E, consequentemente, vem o próximo passo, que é a perseverança, que com essa disciplina para criar hábitos que vão criar hábitos, né, que geram mudança de comportamento. Então, a partir do momento que eu crio o hábito de ir para academia todos os dias, o meu comportamento de sedentarismo, ele muda. E isso, gente, essas etapas, para qualquer tipo de mudança que vocês tenham pensado. E aí eu trouxe mais estratégias, né, para a gente ir explorando essas etapas. E aí, de novo, né, defina metas claras e alcançáveis, né? Primeiro ponto. Então, dentro desse processo de mudança, você precisa definir também metas específicas e mensuráveis para a mudança que você deseja fazer. Isso ajuda a fornecer uma direção clara e manter o foco em alcançar os seus resultados e objetivos, né? Então, é aquela tabelinha, a meta de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. O que essa mudança vai me trazer a médio prazo, né? Em quanto tempo eu posso fazer isso? Então, colocar mesmo, definir metas claras, com tempo, com objetivo em relação a esse processo de mudança que você quer. Então, crie um plano de ação, muito importante, né? Desenvolver um plano detalhado que inclua passos necessários para alcançar suas metas, né? Divida mudanças em etapas menores e mais gerenciáveis para torná-las menos assustadoras e mais alcançáveis. Aquilo que eu falo sempre para vocês, né? Não menospreze os pequenos passos, os pequenos hábitos, né? As pequenas etapas. Então, não adianta, gente. É por isso que a gente se frustra muito. A gente quer mudar, a gente quer fazer uma coisa, mas assim, eu decidi que eu quero mudar. E amanhã eu já quero estar me comportando de uma forma, amanhã eu já quero adquirir inteligência emocional, amanhã eu já quero ser uma grande líder, amanhã eu já quero estar com a minha empresa 100% redonda, amanhã eu já quero minha família perfeita. E não é assim que funciona, é aos poucos, é valorizando as pequenas etapas que a gente consegue alcançar esse processo de mudança. Busque apoio. Então, envolva, né, amigos, familiares, colegas ou profissionais que possam apoiar e incentivar sua mudança. Ter um sistema de apoio pode fornecer motivação adicional e ajudar a superar desafios ao longo do caminho.
Gente, é uma etapa crucial, né? Nós somos seres sociáveis. Não adianta você falar para mim assim, Micaela, eu sou sozinho, eu não preciso de ninguém, não sei o quê. Pode até ser, gente, mas pode ter certeza que se você tiver uma rede de apoio, se tiver uma pessoa para conversar, para falar do que está passando, para poder trazer uma nova perspectiva, esse processo de mudança vai ficar muito mais fácil. Vai ficar muito mais fácil de ser alcançado. Então, não negligencie a rede de apoio de vocês. Converse com seus amigos, com seus familiares, busque esse apoio, né? Nós somos seres sociais. Lembra que eu sempre gosto de falar disso, né? Nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Não adianta a gente negligenciar nenhuma dessas etapas do que somos, né? Se na balança ali o social fica abaixo, o bio tá muito bom, o psico tá muito bom, o espiritual tá muito bom, mas o social tá abaixo, você pode ter certeza que vai haver sofrimento, né? Então tudo precisa estar linear, tudo precisa estar pelo menos andando ali mais ou menos no mesmo estado. Aprenda novas habilidades, né? Então, identifique as habilidades necessárias para realizar a mudança desejada e busque oportunidades para desenvolvê-las. Isso pode envolver participação em cursos, workshops ou buscar orientação de especialistas. Gente, nós somos seres totalmente influenciados pelo meio. Então, se você quer mudar, é muito importante você se cercar de estímulos que te incentivem a essa mudança, né? Se eu quero desenvolver inteligência emocional, mas eu só converso com gente que não tem empenho de inteligência emocional, que é totalmente desestabilizado, vocês acham que eu vou ter estímulo, que eu vou ter apoio para desenvolver esse tipo de comportamento? Não vou. Se eu quero mudar o meu comportamento agressivo, mas o meu ambiente é totalmente tóxico, eu tenho que estar sempre estressada, eu tenho que estar sempre agressiva para conseguir alguma coisa. Vocês acham que eu vou conseguir mudar meu comportamento agressivo? Não vou. Se eu quero emagrecer, mas eu só frequento sanduicheria, pizzaria, supermercado, você acha que eu vou conseguir emagrecer? Porque, gente, o estímulo oposto é muito forte. Então, assim, não negligencie essa etapa também, né? Se cerquem de estímulos e de habilidades que vão te motivar nesse sentido, né? Então, esteja ali sempre ouvindo um podcast, participe de workshops, treine essa habilidade em relação a isso. E aí, um ponto muito importante, né? As crenças limitantes. A gente já teve um treinamento sobre, quando a gente falou de mindset, né? Que a gente falou bastante sobre crença limitante. E aí, desafie suas crenças limitantes, né? Identifique e questione as crenças negativas ou limitantes que podem estar impedindo sua capacidade de mudar. Reframe essas crenças de uma maneira mais positiva e capacitadora. Então, pessoal, todos nós temos crenças limitantes. Nós somos seres que fomos moldados desde o nosso nascimento a partir da nossa cultura, da nossa convivência em sociedade, das crenças que os nossos pais, nossos familiares, nossos avós tiveram, e isso vai deixando, né, várias marcas em nós, né? E aí a gente precisa pensar o que realmente agrega, o que não, o que pode ser mudado, né? Então, pare e pense, será que esse comportamento, aquele comportamento Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim, será que é assim mesmo? Será que é o saudável? Será que é assim que o mundo evoluiu? Que lembra que o mundo está evoluindo, que as coisas estão mudando e a gente está sendo influenciado por tecnologia, por regras, por leis, por tudo. E aí, então, será que essa crença aí que você obteve, às vezes, lá de uma cultura, de um modo de pensar, de um meio religioso, de um meio familiar, será que não evoluiu? Será que hoje as pessoas desse mesmo meio não pensam diferente? Por que você vai ficar pensando igual, né? Então, desafie esses pensamentos limitantes para que possa haver processo de mudança, tá bom? Outro ponto é desenvolver a resiliência, né? Então, acho que falar sobre resiliência é um treinamento à parte, né, gente? Então, esteja preparado para enfrentar contratempos e desafios ao longo do processo de mudança. Cultive uma mentalidade de resiliência, aprendendo com os fracassos e perseverando diante das dificuldades, né? Muito importante desenvolvermos resiliência, pensarmos em resiliência. Eu costumo dizer, né?
Só da gente estar vivendo, só da gente ter nascido, a gente tem que estar ciente que nós vamos ter momentos bons e momentos ruins na nossa vida. Não tem ninguém, gente, que vai chegar pra você e vai falar pra mim assim, não, Micaela, você tá errado, porque eu só tive momento ruim na minha vida. Só passei por coisa ruim. Tive pingo de felicidade, passei por um momento bom. Ou o contrário, só passei por um momento bom, minha vida é maravilhosa, nunca sofri, nunca passei por nada, né? Então, gente, viver é isso. Viver é os grandes altos e baixos, né? E essa é a mágica de viver, né? Hoje a gente tá em cima, amanhã a gente tá embaixo, e é isso. E eu costumo dizer, né, que a gente não saberia aproveitar a felicidade, a gente não saberia gostar de estar feliz e aproveitar os momentos bons se não tivesse o ruim. A gente não saberia valorizar os momentos bons se não tivesse o ruim, né? Então, é isso, é você desenvolver essa mentalidade que todos nós vamos passar por momentos bons e momentos ruins. E aí basta ver como que você vai passar, como que você vai enxergar os momentos ruins. Porque é muito fácil falar de momentos bons, é bom, é um estímulo positivo, né? Mas quando vem o estímulo negativo, como que você vai lidar com isso? Você vai ficar parado ali naquela curva abaixo, naquele momento ruim? Você vai se entregar para esse momento ruim ou você vai desenvolver uma resiliência pensando, não, eu vou passar por isso. O que eu posso fazer para passar por isso? O que eu posso me desenvolver? O que eu tenho que aprender com isso para eu passar por isso logo? Então, isso é desenvolver resiliência, né? É entender que momentos ruins tem, fracasso tem, a baixa vem, mas é você perseverar diante disso, você aprender e sair disso rápido para que os momentos bons cheguem rápido, tá bom? Pratique a autocompaixão. Outro passo, assim, acho que super importante, né? Então, seja gentil consigo mesmo durante o processo de mudança. Reconheça que mudar comportamentos pode ser difícil e que é normal cometer erros ao longo do caminho. Cultivar a autocompaixão pode ajudar a manter sua motivação e autoestima. Então, né, pessoal, nós somos muitas das vezes os nossos próprios inimigos, né? Os nossos próprios autocríticos, né? Só quem se questiona muito, quem se cobra muito, sabe do que eu tô falando, né? Então, seja gentil com você mesmo, se ame, se proteja, se dê um tempo, se valorize. É muito importante desenvolver isso no processo de mudança, né? Porque quando vem a outra pessoa para te criticar, você já tá ali. E aí, imagina, vem pessoas, vem familiares, vem gente falando não vai dar certo, isso é ruim, isso é isso, você tem que mudar e tá muito ruim. E aí você mesmo pensar assim, realmente, eu sou um fracasso, eu não dou conta, eu não sei o que eu tô fazendo, eu sou um lixo. Gente, aí acabou com tudo mesmo. Se você não se amar, se você não for gentil com você mesmo, se você não se valorizar nesse processo de mudança, nesses caminhos, vai ficar muito mais difícil. Então, pratique a autocompaixão, se ame, seja gentil, se valorize, se recompense, né? Já entra aí no próximo ponto, que é celebre o progresso. Então, reconheça e comemore cada etapa do progresso que você faz em direção às suas metas de mudança. Isso ajuda a manter a motivação e reforça o comportamento desejado. Então, quando você estabelecer as pequenas metas, né? Celebre quando você conseguir adquirir um novo hábito. Celebre quando você se comportar da forma como que você está almejando. Então, Micaela, eu quero ser menos agressivo. Então, houve uma situação, a pessoa gritou comigo e eu consegui me controlar, não gritei de volta, consegui manter a linha de respeito, não perdi a razão, né? Uau, parabéns por isso, celebre, né? E aí pode ser até que amanhã não, mas aí eu consegui isso hoje, amanhã eu gritei com a pessoa, não consegui. Tudo bem, é um processo, está passando por um processo de mudança de comportamento, por um processo de mudança, mas celebre o que você conseguiu ontem, celebre esse pequeno passo, tá bom? E persista, né? A mudança comportamental, ela pode levar tempo e esforço. Então, esteja preparado para investir energia e continuar trabalhando em direção aos seus objetivos, mesmo quando enfrentar os obstáculos. Então, é isso, gente. Foque nos ganhos, foque no que você vai ganhar, foque no que você fez, foque no que isso vai trazer de bom para você, né? Até para aceitar mudanças que que chegam sem a gente ter muita participação, né? Então, se você está passando por um processo de mudança
que você não escolheu essa mudança, que você teve que aceitar essa mudança, né? Foque nos ganhos e persista. Não, vou aceitar esse processo de mudança, vou estabelecer metas e vou persistir para que eu possa passar por isso logo. E por último, pessoal, busque ajuda profissional se necessário, né? Então, se você estiver lutando para superar as barreiras para mudança por conta própria, considere procurar a ajuda de um psicólogo, de um coach, de um mentor ou profissional qualificado que possa oferecer suporte e orientação especializada. Então, se eu quero adquirir novos hábitos alimentares, por exemplo, eu posso buscar a ajuda de um nutricionista, de um nutrólogo, de um personal. Se eu quero fazer uma mudança de comportamento, por que eu não posso ir para terapia? Por que às vezes eu não posso procurar também um coaching, né? Alguma coisa que funcione nesse sentido. Se eu estou buscando uma mudança profissional, eu tô me sentindo estagnado, eu quero buscar avançar na minha carreira, né? Por que eu não posso buscar um mentor profissional? Então, assim, não negligencie um profissional. É aquilo que eu falei na rede de apoio, né? Que lá também fala do profissional. Não façam tudo sozinho, não queiram fazer tudo sozinho, né? Principalmente no que tange, por exemplo, mudança de comportamento. O psicólogo pode ajudar muito vocês a mudarem o comportamento, né? Porque comportamento, você precisa se autoconhecer, você precisa... É muito fácil virarem para mim e falar assim, Micaela, você errando isso, isso e isso. Mas enquanto eu não enxergar esse comportamento em mim, aonde eu aprendi, como que está enraizado esse comportamento em mim, eu não vou conseguir mudar. Então, não negligencie esses profissionais, busquem ajuda para qualquer tipo de processo de mudança que vocês queiram passar, ou que vocês queiram, né? Ou que vocês estejam passando. Bom? Então, gente, que possamos lembrar, né? Sempre na jornada da vida, a única constante é a mudança. E que neste treinamento nos capacite não apenas a navegar por essas águas turbulentas, mas também a surfar nas ondas da transformação, encontrando sempre novas oportunidades e crescimento em meio às mudanças que enfrentamos. Lembre-se, né? Toda mudança ela pode ser encarada de duas formas, né? Como uma perca, como uma coisa ruim, ou como um processo de crescimento, de transformação e de oportunidade. Basta você decidir para onde esse barco vai te levar, né? Se vai ser para o lado bom ou para o lado ruim. E lembre-se que se for para o lado ruim, vai gerar transformação, vai gerar oportunidade, vai gerar crescimento para você. Bom? É isso, pessoal. Espero ter ajudado aí a gente pensar um pouquinho sobre esses processos de mudanças. Estou disponível aí para conversarmos mais em relação a isso, caso vocês queiram traçar alguma meta, os objetivos de mudança aí, podem me procurar que a gente constrói tudo junto, tá bom? Obrigada, até o próximo treinamento.